a experiência de uma vida, né? Estudar fora, planejar essa caminhada é algo que muda vidas mesmo, não se trata apenas de uma recolocação profissional, de uma mudança de carreira, talvez. Fala Dreamer, tudo bem? Para você que tem interesse em saber sobre educação superior no Canadá, a gente tem uma convidada super especial para conversar com a gente hoje. A gente está aqui com a Julia Facchini, representante do Langara College, que vai aí desmistificar algumas coisas sobre educação superior no Canadá e apresentar um pouco mais sobre essa instituição que os nossos Dreamers tanto procuram. Julia, é um prazer estar aqui contigo. E aí a gente vai conversar um pouquinho com esses estudantes que sonham em dar esse passo para a educação superior no Canadá, sabe? E aí a primeira pergunta que a gente queria começar aqui eu queria saber se você consegue destacar para a gente algumas razões pelas quais os estudantes internacionais devem considerar a cidade de Vancouver como destino de estudo. Oi, Lucas. Oi, Dreamers. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre as possibilidades que a educação superior no Canadá possibilita aos estudantes. Eu acho que Vancouver é uma cidade que já foi eleita a melhor cidade de se viver por diversas vezes, né? Diversos rankings, assim, essas classificações. Já foi eleita a melhor cidade de se morar no mundo. Oferece uma qualidade de vida muito legal em termos, assim, de contato com a natureza. Foi eleita até, inclusive, eu vi esses tempos como a cidade mais saudável da América do Norte. Então, assim, oferece esse lifestyle, sabe? É uma cidade bem legal mesmo. E principalmente a parte da natureza, né? Então, os moradores da cidade têm acesso ali às praias, às montanhas. Então, é uma cidade que oferece esse ambiente muito especial no Canadá, né? E eu acho que um ponto importante da gente falar sobre é o clima, né? Um clima mais ameno do que se comparado ao resto do país. Então, os invernos não são tão rigorosos e os verões também não são tão quentes. O que pra gente aqui no Brasil que tá acostumado com uma temperatura mais quente que a temperatura do Canadá, no geral, é bem legal também salientar esse ponto da temperatura ser algo um pouco que os estudantes brasileiros, né, os brasileiros que vivem em Vancouver estão um pouco mais acostumados. Perfeito. Então, se a gente for fazer uma comparação com Toronto, por exemplo, Vancouver é um lugar que oferece muito mais opções de contato com a natureza e de você estar imerso aí nessa coisa, né? Esportes ao ar livre, né? Tem as montanhas ao norte, a praia na cidade, então é bem legal, bem legal. O parque, né? O Stanley Park, que é se eu não me engano, o segundo maior parque urbano da América do Norte, só perde pro Central Park em Nova York. Então, é bem legal. Sensacional. Daí, pra gente começar a falar já sobre a Langara College, a primeira pergunta que eu queria fazer nesse âmbito é quais são os principais programas oferecidos pelo college e de que maneira eles preparam aí os estudantes para o mercado de trabalho, porque a gente sabe aí que boa parte da necessidade desses estudantes brasileiros e do mundo inteiro também de se profissionalizarem no Canadá para conseguir encorpar aí o currículo e terem maiores chances nesse mercado de trabalho que tem ficado cada vez mais competitivo, né, nesse âmbito. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. No Langara, a gente tem eu até fiz essa conta recentemente. A gente tem mais de 90 opções de programas para alunos internacionais. Programas que estão disponíveis para os alunos internacionais. E dentre esses programas, a gente tem principalmente os diplomas e os certificates. Os diplomas são programas de 2 anos de duração e os certificates são programas de 1 ano, que são programas especialmente desenhados, ali a própria composição curricular dos programas, pensado para preparar o aluno nesse curto espaço, esse curto intervalo de tempo, né, de 1 ano ou 2, terem uma base de estudo que seja bastante coerente com o que o mercado de trabalho local demanda. E aí, dentre esses programas, a gente tem diversas áreas do conhecimento, né? Desde a parte de business, a parte de tecnologia, a parte de artes e criação, que é bastante forte, né, na região de Vancouver. Tem algumas opções também na parte de saúde. E aí, outro caminho possível para os estudantes cursarem no Langara é a opção de transferência universitária. Então, também temos programas que os alunos estudam 2 anos e, posteriormente, podem transferir para um bacharelado e concluir um bacharelado em uma universidade. O que é uma opção também caso o aluno queira perseguir essa carreira um pouco mais acadêmica. O college público e o Langara, né, sendo um college público, a gente oferece essa
gama de opção um pouco mais ampliada, tanto em termos de credenciais quanto em termos de áreas do conhecimento. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse processo de transferência acadêmica, e aí a pergunta que eu puxo para a gente começar a falar sobre isso são todas as instituições que podem receber essa transferência? Existe algum pré-requisito específico que o estudante precise atender? Como é que funciona esse processo? Vamos lá. Os processos de transferência universitária, a grosso modo, né, via de regra, os alunos cursam os 2 primeiros anos no college público e, posteriormente, eles podem transferir esses créditos para ingressar em um bacharelado em uma universidade na província de BC. Então, por exemplo, o aluno ele quer fazer um programa que a gente oferece, o Associate Degree em Psicologia, que a gente tem, inclusive, alguns alunos brasileiros matriculados. Eles cursam esses 2 primeiros anos no Langara, e esses créditos cursados eles podem transferir e já ingressar na universidade no 3º ano. É uma opção bastante interessante, tanto em termos de economia, né, o valor da tuition fee nos colleges são menores do que nas universidades, e também eu acho que um fator muito legal de se pontuar nesse sentido é o acolhimento que o college público traz, né? Então hoje no Langara a gente tem mais de 19 mil alunos. Desses 19 mil, 7.300 aproximadamente são alunos internacionais. Então você pode imaginar o tamanho da nossa estrutura para acolher esse aluno internacional, né? E isso é muito importante para que esse aluno ingresse o aluno já vai cursar fora do país, né? Ele já vai sair do seu país de origem, vai começar uma vida em um outro lugar. Então ter essa estrutura acolhedora que o college oferece, ele ter esses 2 anos para se preparar academicamente e em termos de vivência mesmo no país, e posteriormente transferir para a universidade e aí sim concluir um bacharelado e continuar na carreira acadêmica, se for da vontade do aluno. E para você que quer saber um pouco mais sobre como funciona esse processo de transferência universitária ou quer entender, né, como é que funciona esse caso na prática, a gente tem um vídeo de um dos nossos estudantes chamado Lucas Osório que você pode assistir para entender melhor na prática como é que funciona esse processo, e a gente vai deixar um cardzinho aqui em cima para você conferir esse vídeo. O Langara, sendo um college público, como é que funciona aí essa experiência de estudar num college público como o Langara para um estudante internacional? Legal, muito boa a sua pergunta. O Langara e a estrutura que os colleges públicos no geral oferecem, né? Os colleges públicos, eles têm esse preparo para receber esses alunos internacionais. Então, como eu comentei, a gente tem, né, em termos de estrutura no sentido de acolhimento desses alunos, a gente tem um departamento internacional que cuida desde ali do processo de admissão, especificamente de alunos internacionais, até vai acompanhando esse aluno até que ele se gradue, né? Então, a gente tem um departamento, por exemplo, que auxilia em questões de aconselhamento acadêmico, amparo psicológico, caso esse aluno precise, atividades de engajamento cultural, que eu acho muito legal. Eu mencionei que a gente tem cerca de 7.300 alunos internacionais, e desses 7.300 a gente tem mais de 100 nacionalidades no campus. Então, nosso departamento também faz comemorações e celebrações de diferentes culturas dos alunos ali representados, para que realmente a comunidade acadêmica, que já é tão multicultural, se agregue ainda mais, né? E eu acho que outras atividades e outras instalações que o campus oferece também é no sentido de, por exemplo, a gente tem a atlética, a gente tem os clubes, a gente tem um clube específico de voluntariado, que são atividades também não só acadêmicas, não só de dentro de sala de aula, mas que oferecem uma vivência completa para o aluno, inclusive vivências que auxiliam posteriormente que esse aluno tenha experiências para se agregar num currículo, no mercado de trabalho, por exemplo. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante relevante no mercado de trabalho é ter tido experiências com voluntariado. E o Langara, a gente tem um grupo que promove essas ações de voluntariados, né, que trazem os alunos para dentro dessas atividades. E diversas outras, em termos de instalações físicas, né? Diversas outras estruturas também para alguns programas específicos. Então, a gente tem laboratórios de informática, para os nossos programas de saúde, principalmente na área de enfermagem, que a gente tem uma pós-graduação. Os alunos têm todo um aparato, todo um laboratório voltado para as aulas práticas, né, para colocar o conhecimento que se ganha em prática. A gente tem estruturas práticas também para os programas de artes e criação, né, a parte de filmagem, de teatro. Então, assim, o college público, ele agrega muito no sentido tanto de trazer atividades extracurriculares no sentido de aulas práticas, como também nessa vivência do aluno para além das aulas, né? Essa integração com os colegas, com
as outras nacionalidades, e isso eu acho que é uma coisa muito importante na jornada acadêmica. Eu acho que agrega muito no sentido da gente se ver realmente sendo parte de outro país. Isso é bem importante. Com certeza, e principalmente quando a gente fala de uma pessoa que está indo fazer um intercâmbio, né, indo se graduar fora do país, um dos principais medos que surgem é justamente esse medo de não ser aceito num ambiente... chegar num ambiente que não seja multicultural, que não ofereça aí esse suporte. Então é muito bacana a gente saber que tem instituições como a Langara que estão aí, né, galgando cada vez mais fazer com que o estudante se sinta representado. É muito bacana olhar por esse viés. Outra coisa muito legal que a gente oferece que o nosso campus disponibiliza aos alunos é o departamento de Co-op e Career Development, que é um departamento feito para auxiliar os alunos nessa busca por colocação profissional, não só quando o aluno se gradua, mas também enquanto ele é um estudante part-time. Então, né, um estudante part-time, não, perdão, um estudante pode trabalhar part-time. Então, nesse departamento a gente oferece, por exemplo, workshops de como o aluno faz um resumê, faz uma carta de intenção, como o aluno se porta em entrevistas de emprego, por exemplo, as oportunidades que o mercado de trabalho local e da província oferecem. E a gente teve até nesse mês agora de março um evento, uma semana organizada por esse departamento, com talks, com conversas com os alunos justamente para apresentar todas as oportunidades de trabalho, né, todas as tendências do mercado, enfim. Então essa é uma preocupação muito importante do Langara College, estar sempre em sincronia com o mercado de trabalho e trazer para os alunos também um pouco de vivência e de conhecimento que vão auxiliá-los a encontrar oportunidade de trabalho tanto enquanto ainda são estudantes, como também após a graduação. Muito bacana saber disso. E ainda nesse tópico, né, eu queria saber como é que funciona meio que esse processo das oportunidades de trabalho e estágio que podem surgir aí de acordo com um curso de estudo e trabalho ou até mesmo com a obtenção de um co-op ou coisa do tipo após a conclusão dos estudos. Né, como é que o departamento auxilia nisso, como é que o mercado está alinhado com esse tipo de coisa, né? Se você pudesse contar pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que um ponto importante a gente começar entrar nesse assunto é reconhecer o quanto o Langara College é uma instituição reconhecida pelo mercado de trabalho na cidade, né? Principalmente em Vancouver, mas em toda a província. Então, o aluno que tem uma graduação no Langara College é reconhecido como um profissional capacitado, como um profissional competente para exercer a função da qual ele se graduou. E é uma coisa muito legal, porque assim, os nossos departamentos, né, tanto o departamento de carreira em si, mas os departamentos de cada programa, eles sempre estão muito alinhados ao que o mercado precisa, né? Então, os programas sempre têm essa interface com o mercado de trabalho, com os profissionais da área, as indústrias da área. Então, o Langara oferece essas atividades específicas do departamento, né? Como eu mencionei, os workshops, os treinamentos, as oficinas para capacitar esse aluno, mas também a própria relação com os departamentos específicos, o network que é criado tanto entre alunos quanto entre alunos e professores, porque as nossas salas de aula, a média de alunos por sala de aula são 29 alunos. Então, são salas de aula pequenas, que as pessoas ali conseguem, né? Quem já vai ingressando no mercado de trabalho consegue indicar os colegas, as pessoas conseguem realmente criar essa relação profissional bastante estreita e também essa relação se expande para a relação com os professores, com os coordenadores dos programas. Então, o retorno que a gente tem dos nossos alunos é muito positivo nesse sentido de que a formação no Langara, o networking que é feito, a capacitação no sentido de conhecer e de ter ferramentas para entrar no mercado de trabalho, os permitem, de fato, entrar no mercado de uma maneira positiva, de uma maneira já direcionada para a área que eles pretendem atuar de fato. Muito bacana. É sensacional saber disso, porque muitos dos estudantes, né, até mesmo para construírem esse currículo que eles estão indo buscar com essa especialização fora do Brasil, eles ter essa experiência, ter esse adicional de ter uma experiência de trabalho fora, né, principalmente num país como o Canadá, que é tão concorrido, é muito bacana ter esse departamento por trás, né, colaborando para que o estudante tenha essas oportunidades. Daí,
Se o nosso Dreamer quer entrar no Langara, ele se interessou pela instituição, ele quer aí vivenciar essa experiência lá em Vancouver, como é que funciona o processo de admissão para estudantes internacionais no Langara College? Vamos lá, acho que depende muito do tipo de programa que o aluno está se aplicando, mas de modo geral, né? Principalmente para os nossos diplomas, os certificates e os associate degrees, basta que o aluno tenha o nível de proficiência em inglês e os documentos de comprovação de ensino médio, né? E aí depende muito do programa. Alguns programas, esses são os principais documentos. Para alguns programas, a gente tem requisitos adicionais. Então, para mencionar alguns exemplos aqui, por exemplo, programas na área de artes, né? Programa de film arts, um programa de fotografia bem legal que a gente tem também, programa de teatro. É necessário que o aluno submeta alguns documentos como um portfólio, né? Alguma produção que já tenha feito anteriormente. Alguns programas passam por entrevistas com os coordenadores do programa para que eles avaliem, né? Para que eles batam um papo mesmo e conheçam os alunos. E para as pós-graduações, a gente exige, né? Ao invés dos documentos de conclusão de ensino médio, são os documentos da conclusão de pelo menos um bacharelado aqui no Brasil. Acho que comentando um pouquinho mais sobre esses requerimentos adicionais que a gente solicita, eu mencionei os de artes, né? Que são os portfólios, as entrevistas. Mas a gente tem outros programas, por exemplo, na área de educação, né, que é o Early Childhood Education, que é para cuidar de crianças de até 5 anos de idade, que é um programa bastante demandado também. Por exemplo, um dos requisitos de admissão é que a pessoa tenha uma experiência prévia na área. Então é muito legal, assim, caso os Dreamers tenham interesse, conversar com vocês, realmente, porque os requerimentos podem variar bastante. Contanto que o aluno tenha a proficiência em inglês, que é um critério importante para se estudar no Langara College, e os documentos de comprovação de ensino médio ou de ensino superior, caso seja uma pós-graduação, vamos considerar que a gente já tem meio caminho andado, né? Daí os requisitos adicionais a gente vai adequando de acordo com cada programa. Ai, maravilha, Ju. E aí, infelizmente, tá chegando ao fim esse nosso bate-papo muito bacana. Deu pra gente passar por diversos assuntos, né, entender melhor como é que funciona, e eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo vai adorar colocar o Langara na lista como opção, né, para pensar no futuro acadêmico. E aí eu queria te pedir, antes da gente fazer essa finalização, para deixar algumas palavras para quem tem aí esse sonho de realizar estudar numa instituição superior fora do Brasil, né? Dar esse incentivo a mais para que essa pessoa possa finalmente colocar em pauta, realizar esse sonho, sabe? Bom, meu recado que eu deixo para todo mundo que tem interesse em perseguir esse sonho, né? Tanto de estudar fora do país, quanto construir uma vida também, é que vocês conversem com o pessoal da Dreams. É muito importante ter esse suporte, ter esse amparo de uma equipe que é extremamente especializada nisso. E a experiência é uma experiência que eu considero, assim, a experiência de uma vida, né? Estudar fora, planejar essa caminhada é algo que muda vidas mesmo, não se trata apenas de uma recolocação profissional, de uma mudança de carreira, talvez, mas é algo que realmente é transformadora pessoalmente. Então eu indico muito que vocês conversem com a equipe da Dreams. Nós estaremos sempre à disposição para dar todo o suporte. O Langara oferece muitas oportunidades em termos acadêmicos e profissionais para os alunos. E a Dreams é nossa parceira e a gente tá aqui sempre à disposição para dar todo o suporte para os alunos que tenham interesse em ir para Vancouver e ir para o Langara. E é isso, gente. A gente infelizmente chegou ao fim do Dreams Talk de hoje. Foi maravilhoso conhecer a Ju, conversar com a Ju aqui. Ela trouxe umas informações super valiosas pra gente sobre o Langara College. E eu acho super importante a gente fazer esse movimento de incentivar a educação internacional, porque é algo que muda a vida, né? Que nem você falou. E é uma marca aí que a gente deixa no mundo, essa coisa de apoiar a educação mesmo. Então, se você ficou interessado, não deixe de entrar em contato com a gente. Você pode fazer aí uma consultoria de intercâmbio gratuita para a gente entender os seus interesses e aí a gente pode dar seguimento, te dar suporte no início dessa sua jornada aí rumo à educação internacional. Então, não deixa de entrar em contato com os nossos Dreamers. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Muito obrigado a Ju. Foi maravilhoso esse bate-papo. Até o próximo Dreams Talk, galera. E é isso.